Olá, meu nome é Giovana. Eu participei do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, durante 12 meses. E a minha pesquisa fala sobre como as desigualdades educacionais foram agravadas durante a pandemia da Covid-19 na cidade de São Paulo. O meu orientador foi o professor Fernando Luiz Abruzzo. Nesse vídeo, eu vou tratar do contexto e do objetivo da pesquisa, do referencial teórico adotado, dos métodos que foram utilizados, dos resultados encontrados, da conclusão final e dos agradecimentos. Falando do contexto e do objetivo do trabalho, eu decidi selecionar o campo de estudo de gestão de políticas públicas educacionais. Esse campo de estudo, e mais especificamente a educação na pandemia, são de extrema importância e relevância para compreender as consequências da pandemia do coronavírus para as desigualdades educacionais na cidade de São Paulo. Por isso, o objetivo do estudo foi analisar como a educação pública lidou com a Covid-19 em São Paulo em comparação com a educação particular, para que fosse possível verificar se as políticas públicas educacionais que foram implementadas durante a pandemia realmente abrangeram com efetividade todos os estudantes da cidade. O referencial teórico utilizado foi os seguintes. Primeiro, Midgley definiu o estado de bem-estar social em 2009, e durante o trabalho foi possível verificar que esse estado de bem-estar social foi negligenciado durante a pandemia. Cavalcante, Komatsu e Filho fizeram um estudo quantitativo em 2020, em que destacaram que os alunos de escolas públicas eram menos propícios a receber e realizar atividades escolares em suas casas. Magalhães falou em 2021 como o ensino remoto potencializou as desigualdades educacionais, principalmente no que diz respeito à ausência de alimentação de qualidade. Então, a falta de merenda nas escolas afetou muito os alunos de escolas públicas. Abrúcio dissertou em 2018 sobre 4 sentidos da educação. E foi muito importante trazer esses sentidos para o trabalho, porque um deles diz que a educação gera equidade através da diversidade. E isso não ocorreu durante a pandemia. Em 2021, Macedo falou de um contexto de desigualdades, a pandemia, e defendeu que a educação é um privilégio e não um direito universal. E Luke falou em 2009 sobre a importância da participação ativa de todos os professores e da comunidade escolar como um todo para a tomada de decisão. E de forma norteadora a todos esses autores, o trabalho focou em analisar de que forma os fatos estavam de acordo com a Constituição Federal de 1988 e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Mas também é muito importante trazer os métodos que foram utilizados. Então, a abordagem da pesquisa foi qualitativa, a estratégia de investigação foi uma análise documental. O objeto do estudo foram estudos existentes sobre desigualdade educacional e pandemia do coronavírus. Esses estudos foram pesquisas, documentos, reportagens. E a coleta de dados foi de pesquisas documentais e entrevistas semi-estruturadas. E, por fim, a análise de dados ocorreu em 3 fases. Primeiro, uma análise documental, depois a realização de entrevistas e a sistematização dos dados coletados. Com isso, foi possível gerar 5 resultados. Primeiro, o tempo desigual foi uma variável muito importante, porque o tempo em que as diferentes escolas demoraram para aderir às aulas online e presencial pode ter agravado as desigualdades. As escolas particulares tinham muita estrutura para aderir uma aula online mais rápido do que as escolas públicas. E o mesmo aconteceu quando foi possível implementar o modelo híbrido. As escolas particulares conseguiram aderir ao modelo híbrido mais rapidamente. Outro ponto foi o acesso desigual, pois a falta de infraestrutura e de materiais diferentes comprometem a educação universal. Principalmente porque muitos alunos de escolas públicas dividem um quarto com outros irmãos, não tendo um lugar silencioso para estudar. Além de que a falta de internet e de computadores é um problema real na vida de muitos brasileiros. A evasão escolar também é outra variável importante, pois ela é maior entre os mais pobres. Também foi possível identificar que um resultado foram problemas nutricionais. Então, os mais pobres sofreram mais com problemas nutricionais.
o que afetou seus desempenhos acadêmicos. Porque, por mais que depois tenha sido implementado o cartão merenda, que foi de extrema importância para reduzir desigualdades, isso ainda não era suficiente. E, por fim, a falta de políticas públicas universais foi outro resultado, já que na pandemia a Constituição Federal passou despercebida e os ODS deixaram de ser implementados. Como conclusão, a, a síntese do trabalho é que as políticas públicas implementadas ou não implementadas afetam diretamente a população brasileira. E o relatório buscou compreender de que forma as ações educacionais realizadas pelo governo durante a pandemia afetaram a qualidade de vida dos estudantes, essencialmente os mais pobres. E durante as pesquisas, eu estudei toda a cidade de São Paulo, mas durante as entrevistas foi selecionada a região de São Miguel Paulista, para que fosse possível ver com mais profundidade como a desigualdade ocorreu nessa região. Como resultado, foi possível resultar em um trabalho que analisou as consequências dessa nova realidade gerada pela Covid-19, enriquecendo o campo de estudos de gestão de políticas públicas educacionais. Mas ainda tem coisas que precisam ser melhoradas. Então, em futuros estudos, mais escolas públicas e privadas precisam ser entrevistadas. Como eu já mencionei, foram feitas entrevistas com 2 escolas, uma pública e uma privada, além de ter sido feito entrevistas com gestores da Secretaria Municipal de São Paulo, Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Mas é importante também avaliar se os ODS realmente deixaram de ser implementados e sugerir melhorias de como seguir as normas da Constituição Federal em situações emergenciais. Muito obrigada por terem acompanhado o vídeo até aqui. E caso tenham interesse, o relatório completo está disponível no site da FGV. Obrigada.